fígados, tenho certeza disso. Neste instante, penetro em uma sala de UTI, e vejo uma jovem de aproximadamente 25 anos, que vai submeter-se a uma cirurgia no fígado. Observo que o órgão se encontra totalmente enrugado, precocemente envelhecido, e apresenta uma tonalidade cinza. Ela já se encontra na mesa de operação e os médicos manejam seus bisturis com muita atenção. Posso perceber que o objetivo da cirurgia é a retirada do fígado, o que não ocorre por inteiro, e sim parceladamente. Vejo também, pairando sobre ela, em posição horizontal e inconsciente, o seu perispírito, que à semelhança do físico, está sendo operado por uma equipe de médicos e técnicos desencarnados. Essa equipe faz as mesmas incisões que os encarnados, com a diferença que os pedaços não são retirados. O fígado sofre os cortes, mas não se retalha. Estou distinguindo muito bem as duas cirurgias, que estão sendo efetuadas ao mesmo tempo. Pode fazer uma descrição dos dois fígados. Os dois estão enrugados e envelhecidos. Vejo os médicos encarnados o cortarem, e o órgão expele secreções sanguinolentas. Os desencarnados fazem os mesmos movimentos em seus bisturis, mas ao promoverem uma incisão, o local trabalhado no fígado adquire vitalidade, perdendo o aspecto enrugado e a cor cinza, tomando uma aparência saudável. Busque saber do instrutor desencarnado, porque o fígado perispiritual não está sendo retirado, e que técnica está usando para vitalizá-lo. Ele explica que os técnicos em transplante que acompanham detalhadamente a delicada cirurgia, vão aplicando um fluido magnético que torna o fígado energizado, à proporção que fazem as incisões. É essa energização que está fazendo o fígado perispiritual parecer sádio e dotando-o de uma certa dose de vitalidade, para que possa funcionar durante um tempo limite que a ela será concedido. Quer dizer que os desencarnados não farão o transplante de fígado nessa moça. Exato. O transplante será restrito ao físico. O fígado perispiritual será vitalizado e acoplado ao fígado doado. Todo esse trabalho dos técnicos desencarnados tem como objetivo evitar que uma rejeição se instale no organismo, comprometendo a permanência do fígado doado. O instrutor informa ainda que esse trabalho está sendo realizado porque a paciente possui créditos que o autorizam, e que embora ela não tenha muito tempo de vida, permanecerá na Terra para as realizações e resgates necessários à sua evolução. É ainda a misericórdia de Deus atuando em suas criaturas, de vez que o seu karma, relacionado com este órgão, determinava sua passagem para o nosso plano no presente momento da vida. Você pode perguntar ao instrutor o que motiva a rejeição? Já que estão trabalhando no sentido de evitá-la, devem saber quais as suas causas. Ele pede que você aguarde apenas um momento, pois iremos observar um outro caso, onde essa resposta lhe será fornecida. Já nos deslocamos para outra sala do hospital. Nosso instrutor inicia observações sobre um transplante de pulmões já ocorrido, mas que sofreu complicações culminando com a rejeição. O paciente está em processo de desencarne. O rapaz que recebeu os órgãos, apresenta cerca de 20 anos, e sofreu um acidente no qual teve esses órgãos prejudicados irremediavelmente. Observamos primeiro o desencarnado que doou o órgão. Vejo ao lado do rapaz uma senhora de talvez 40 anos, que se encontra agarrada desesperadamente aos pulmões que foram seus. Ela grita umas palavras que eu não entendo, pois fala outro idioma, mas como a linguagem da dor e do desespero são universais, no sentido que todos o entendem, posso sentir que ela quer seus pulmões de volta. Todavia, o instrutor traduz o que ela diz: isso é meu. Eu preciso desses pulmões para respirar. Devolva os meus pulmões. A mulher apresenta crises de falta de ar, e quando se aproxima do rapaz, este sente as mesmas crises, as mesmas convulsões. O quadro patológico que o rapaz apresenta, que consta de febres, delírios, falta de ar e convulsões,
É o mesmo quadro da doadora involuntária. Nosso irmão diz que a situação é crítica e que o paciente muito em breve entrará em fase terminal do processo desencarnatório. Aqui, explica ele, a rejeição tem como gênese a obsessão. A medicina terrena irá catalogar o caso como rejeição orgânica, tomando-a como fator determinante da morte. No entanto, do ponto de vista clínico, a operação foi perfeita, e não havia o menor risco de infecção ou qualquer outra variável que desencadeasse uma possível rejeição. O processo de não aceitação orgânica foi motivado pela presença do espírito, que exerce a sua influência sobre o órgão que lhe pertencia, instalando uma obsessão pertinaz. O processo obsessivo aqui registrado não se caracteriza por uma ação vingativa, nem é má a índole dessa irmã, apenas ignorante sobre a verdade do fato. Os pulmões da doadora estão impregnados com o seu fluido. Agarrado a eles, a pobre mulher transmite toda a sua dor, desespero e desarmonia, via fluídica, aos órgãos transplantados, imprimindo ao quadro precário a irreversibilidade que deságua na morte. Acredito que a obsessão seja apenas uma variante no capítulo das rejeições. Será que agora ele pode desdobrar o tema? O próprio instrutor é que vai responder. 1. Obsessão. E o caso mostrado. Nele, o espírito passou a obsidiar a quem recebeu o seu órgão, mesmo sem conhecê-lo, e sem ter contra ele nenhuma queixa ou ressentimento, a não ser o fato de ter se apossado de algo que é vital para ele, o obsessor. Sentindo-se fraudado, este partiu para recuperar o que lhe pertence de fato e de direito. 2. Karma. Quando o perispírito traz em sua matriz a doença ou deficiência naquele órgão, devido aos desatinos do passado, no qual o espírito se comprometeu perante a lei. Pode ser o coração do colérico, o fígado do alcoólatra, os pulmões do fumante. Devido ao problema kármico, o próprio organismo rejeita o órgão transplantado, porque já se adaptara, se programara para abrigar um órgão deficiente. A matriz perispiritual do órgão é comprometida, e mesmo que seja removido o órgão doente e substituído por um outro sadio, não havendo interferência benéfica da equipe espiritual atuando em conjunto com a equipe médica encarnada, em nenhum resultado prático redunda o transplante, visto que os técnicos não interferem na lei kármica. Ele diz que não vai se ater no momento aos médicos que, estando com seus perispíritos impregnados de fluidos densos, os transmitem ao órgão transplantado que manipulam, podendo comprometê-lo, caso não haja por parte do plano espiritual uma asepsia fluídica. Abro um parêntese aqui, para dizer da imensa responsabilidade do profissional de saúde para com a vida, que no instante da cirurgia detém em suas mãos. Quando esses médicos trabalham em conjunto com as equipes espirituais, como podem doar do seu próprio ectoplasma, se às vezes o têm encharcado de fluidos densos? Se tocam no órgão é evidente que deixam nele seus fluidos. E se a qualidade desses fluidos agir contrariamente aos mecanismos imunológicos do paciente, que quase sempre encontra-se debilitado e enfermiço? Como há pacientes que lhes são entregues sobre a delicada linha demarcatória entre a vida e a morte, cujo menor ataque virótico, bacteriológico ou fluídico lhes desequilibra para o lado do túmulo, será que nesses casos, aquele que deveria agir como salvador, imunizador, curador, não lhe desfere o golpe fatal, com venenos emanados de suas mãos, que embora em dose mínima, se faz mortífero pela fragilidade do paciente? Pensarão os ilustres esculápios encarnados, muito deles vitimados de anorexia pelos assuntos espirituais, que não existem as bactérias, bacilos e vibriões fluídicos, igualmente nocivos à saúde. No século das luzes, desconhecem ainda, que uma mente enferma, sendo a causa dessa enfermidade um conjunto de pensamentos desregrados, é capaz de transformar-se em agente transmissor de variados achaques. Que atentem para tais detalhes,
para serem dignos do nome e da profissão que exercem, favorecendo a cura, cujo resultado não está restrito ao bisturi ou às drogas, fartas na alopatia terrena, mas sobretudo, na dignidade do manejo de tais instrumentos e na pureza de sentimentos que deve caracterizar o relacionamento médico-paciente. Nossas palavras têm razão de ser, todavia, não se deve generalizar tais riscos, porquanto a grande maioria dos profissionais da medicina é digna e fiel à condição de discípulos de Hipócrates. 3. Rejeição mental do transplantado. Pode ocorrer, de o próprio paciente não aceitar, em hipótese alguma, um órgão estranho ao seu corpo, mesmo sabendo que isso é vital para ele. Assim ocorrendo, a rejeição do órgão fica caracterizada por imposição mental do paciente. Mas isso é muito difícil, não? Geralmente, quem está prestes a morrer agarra-se a qualquer alternativa que lhe favoreça mais alguns dias de vida. Mas, o médico está mandando eu falar o que você ouviu. Manda que eu repita. Quando o paciente está convicto de que vai receber um órgão estranho, pode haver um processo de rejeição de sua parte, mesmo que essa rejeição seja a nível inconsciente. Tal rejeição reflete-se de maneira prejudicial no órgão transplantado, determinando a não aceitação orgânica. Já não estamos mais no hospital. Estou sendo levado a outro, desta vez no plano espiritual. Diz o instrutor, que vamos observar o caso de um doador involuntário, acompanhando os estágios iniciais que culminaram na doação. O hospital é muito belo em suas linhas arquitetônicas. Observe uma criança de aproximadamente 10 anos. Ela desencarnou de um acidente, onde apenas a cabeça foi afetada, ficando intactos os outros órgãos. Retiraram-lhe então o baço para ser doado a um necessitado. Sou alertada que vou presenciar esse momento. A criança está deitada, e eles vão retirar as imagens mentais dela, no que começo a percebê-las. Isso não é uma regressão de memória, explica o instrutor. É a retirada de imagens dos arquivos mentais da criança. A imagem mostra o perispírito da criança sem o baço. Como essa imagem pode estar na mente dela se ela esteve inconsciente durante a extração do órgão? Ela foi retirada, desdobrada, do físico, cerca de 2 segundos antes do impacto em sua cabeça. É como se ela tivesse morrido antes do choque. No entanto, ela assistiu em perispírito ao acidente e também à retirada do seu órgão. Por esse motivo a imagem mental do seu corpo sem o baço ficou em sua mente se foi possível extraí-la. Depois da amputação do órgão, os espíritos a adormeceram, e passaram a ajudá-la mentalmente, na criação de um novo órgão. Vejamos se entendi bem. Você está vendo a imagem perispiritual da criança sem o baço, porque o mesmo foi retirado do físico, e consequentemente, do perispírito. É assim. Perfeito. Mas agora ela já tem um baço novo. Eles a levaram à consciência de que havia esse órgão no seu corpo perispiritual. Afirmam contudo que antes fizeram um transplante desse órgão, fabricado com fluidos neutros, o qual sofreu a modelação final e acomodação às condições vibratórias e kármicas da criança, adaptando-se firmemente às exigidas pelo seu perispírito. Pergunte a ele se a vibração do perispírito pode funcionar como fator de rejeição, quando existe uma diferença na frequência entre os órgãos do doador e do receptor. No caso da garota não houve. Ela sabia que estava doando o órgão para alguém, pois encarnada ouvira falar de transplantes, e já manifestara o desejo de doar seus órgãos quando um dia morresse. Havia anteriormente uma vontade expressa na sua mente. Eu estou me referindo ao fator moral dos envolvidos. O indivíduo moralizado possui uma certa vibração perispiritual, que influi na densidade do mesmo, conferindo maior cota de saúde, excetuando-se os motivos kármicos. O não moralizado possui outra vibração e outra densidade em seu perispírito. Quero saber,
Se no caso de um transplante nessas condições, não existe uma descompensação ou desencontro nas frequências que resulte em rejeição. De acordo com o médico que está me explicando, o processo de rejeição pode ocorrer, no caso de um encarnado ainda inferiorizado moralmente, doar para um outro moralizado e esclarecido. Isso ocorre devido à quantidade de fluidos grosseiros que envolve o órgão e que poderá causar uma distonia no organismo mais harmonizado. 90% desses casos se convertem em rejeição. Especialmente quando o órgão transplantado é o coração, o baço, o fígado ou os rins. Agora preciso retornar. Segunda visita. Já me encontro em uma universidade. Sua entrada possui uma forma de arco, que traz o nome da entidade escrito em outro idioma, não me sendo possível traduzi-lo. A universidade é no plano espiritual. À medida que eu vou entrando, vejo muitos alunos no movimento de entra e sai. Carregam volumes, livros, mapas, apontamentos. Estou em uma sala, onde alunos analisam próteses. São braços, pernas, órgãos de uma maneira geral. O que se destaca de imediato e o que mais me chama a atenção é a perfeição dessas próteses. Cada aluno trabalha em uma delas. Coração, rins, pulmões, pâncreas, traqueia, tudo perfeito. Esses modelos que observo, não são iguais aos das nossas universidades terrenas, feitos de plástico, que se comparados, se tornariam primitivos demais. A impressão que se tem é que essas próteses são vivas. Sei que são fabricadas, mas a perfeição é tamanha que aparentam vitalidade. Eles vão montar um corpo humano com essas peças. Digo melhor, vão montar o perispírito. Esse perispírito a ser montado não está destinado a ninguém. É apenas um estudo. O que está sendo montado, tem pele, pelos, poros. É uma espécie de modelo com a máxima aproximação possível da realidade. O corpo que se forma está estendido sobre a mesa e possui o tamanho natural de um ser humano. A montagem começou pelo rosto. Colocaram os olhos. Insisto em dizer que é tudo perfeito, que os olhos ficam como se fossem vivos. Brilham, piscam, possuem o colorido e distingo até os capilares sanguíneos, como se o sangue corresse em seu interior. Agora foi a vez da traqueia. Os anéis são feitos de material semelhante à cartilagem. Os pulmões são colocados e os vejo funcionando como um fole, nos movimentos de inspiração e expiração. O coração é montado. No seu interior, a maravilha anatômica das aurículas e ventrículos, da tricúspide e da mitral. Colocado esse órgão, inicia-se a sístole e a diástole em ritmo harmonioso. Espera aí, como é que você aprendeu tão depressa essa terminologia científica que está usando? Eles estão descrevendo para mim. Imagina se eu ia lembrar de tantos detalhes que não vejo há anos. O instrutor nos diz que todos esses órgãos, essas próteses, são feitas pelos estudantes que se especializam nessa universidade, e que elas podem ser utilizadas, caso alguém necessite de um transplante. Em que condições podem ocorrer tais transplantes? Em acidentes muito graves, onde exista a mutilação de órgãos internos, como no caso da dilaceração do fígado. Como o órgão perispiritual pode ficar igualmente danificado, esses alunos, encarregados do fabrico dessas próteses, levam esse órgão para aquele espírito, que ao ser operado, toma consciência da existência e do estado saudável do órgão, aceitando como parte sua. O órgão introduzido deixa então de ser prótese e passa a fazer parte real do perispírito que o acolheu. Veja se entendi corretamente. Danificado o órgão, o fígado por exemplo, este é amputado no físico, ocorrendo semelhante amputação no perispírito. Para suprir a falta do órgão perispiritual eles colocam a prótese. Exato. Colocam este molde que aparenta ser perfeito. Dessa maneira, o espírito não sente a falta do órgão, e sendo o mesmo neutro, falando-se em termos kármicos,
Ele é ajustado mentalmente às condições do seu perispírito, ou seja, imprime nele suas características kármicas e o seu caráter evolutivo. E isso mesmo, diz o instrutor. Então aquele órgão torna-se definitivo no perispírito do paciente, no sentido de que substitui o original. Podemos considerar isso como um transplante no perispírito, não? Só que não é um transplante como fazem os médicos terrenos, que aproveitam órgãos de outros pacientes. Neste tipo de transplante os órgãos são pré-fabricados. Esses alunos são especialistas, assim como existem na Terra os que se especializam em órgãos e sistemas humanos. Aqueles se aperfeiçoam, e ao reencarnarem em futuro próximo, formarão grupos de pesquisas, descobrindo novos métodos de cura e técnicas de implantação e adaptação de órgãos. Breve a Terra os receberá. Serão cardiologistas, geneticistas, citologistas, histologistas, serão enfim cidadãos fraternos e solidários com a dor de seus irmãos de caminhada. Já me encontro em outra sala. Vejo diversos cérebros imersos em um líquido claro. Aqui é uma sala de modelagem de cérebros. O transplante desse órgão passa pelo mesmo processo descrito para os outros moldes. A diferença é que este só é implantado em casos excepcionais. Quando um projétil o esfacela, em explosões que o fragmenta, em casos de suicidas, quando são queimados vivos, com prejuízos irreversíveis nesse órgão. Por que a necessidade de implante de um cérebro no perispírito se existe a mente do espírito que guarda seu arquivo de conhecimentos? Porque o perispírito é o seu veículo de manifestação. Após um acidente de tal monta, a consciência do espírito está muito fragmentada e ele não consegue raciocinar. É como se existisse a sua morte. A acoplagem desse cérebro se faz urgente para que ele possa fazer o mesmo trabalho que o cérebro perispiritual fazia. Quando o encarnado entra em coma, o cérebro perispiritual funciona. Mas quando isso acontece com o desencarnado, seu cérebro fica sem atividade. Se o dano causado ao cérebro perispirítico for considerável, como no caso de fragmentação, o transplante é imperioso, pois o cérebro do corpo mental encontra-se em turbação, como se a consciência estivesse fracionada. É feito então o transplante, sem a participação do espírito na modelagem. Todavia o molde ainda o seu corpo mental, registro de suas conquistas e fracassos. Isso de certa forma tende a estabilizar o fluxo de ideias do cérebro do corpo mental para o cérebro perispirítico, havendo a oportunidade do espírito manifestar-se. Antes havia somente o cérebro do corpo mental que represava as emoções. Agora, com o novo órgão transposto, este funciona como um escoadouro intérprete da vontade do espírito. Embora que a princípio, pelo seu sofrimento, traduza apenas a dor profunda que caracteriza os fugitivos da vida, como é peculiar aos suicidas, sem esse transplante o espírito permaneceria como morto para o seu mundo. Isso ocorre porque a saída do corpo mental e a sua manifestação inteligente exigem certa evolução e harmonia espiritual, o que o suicida não possui. Esse espírito, sem um cérebro transplantado que lhe permita comunicar-se com o exterior, permaneceria no mundo dos espíritos, na condição de deficiente mental, cujo espírito é inteligente, mas seu cérebro não reflete suas ideias pela imperfeição de que é dotado. O corpo mental, nos espíritos que ainda não conquistaram a angelitude, necessita de um perispírito em condições de atuar no cenário astral exteriorizando-lhe as vontades e emoções. No caso do suicida em questão, o cérebro do corpo mental depende ainda do cérebro perispirítico, de cuja ausência se ressente, gerando um quadro de fragmentação do raciocínio e do pensamento. Somente o transplante de um cérebro perispiritual estabelece o fluxo de ideias, apaziguando um pouco as emoções represadas, permitindo ao espírito materializar a sua vontade, dentro dos padrões evolutivos que lhe são peculiares. É então,
que auxiliado pela terapia do passe e projeções mentais do inconsciente, as ideias antes fragmentadas, assumem uma linha lógica de encadeamento, sendo aceitas e interpretadas pelo novo cérebro. É nesse estágio, que o espírito dando vazão ao que sente, através da comunicação antes tolhida, começa lentamente a sair da alienação em que se encontrava, facultando-se a oportunidade de alívio. A partir daí, o procedimento é análogo ao de um transplante qualquer já citado. Essa terapia de projeções mentais do inconsciente, como é feita? É um trabalho árduo e profundo. É semelhante ao trabalho feito pelos psicanalistas terrenos, mas usando técnicas melhoradas e mais avançadas. Sempre que se doa um órgão ele fica subtraído do perispírito. Depende da condição do doador. Se a consciência da doação, não ocorre mutilação no perispírito. A mente não registra a ausência do órgão. Portanto, o não registro da ausência, o desejo sincero de auxiliar, a atuação mental do doador e o auxílio dos técnicos oportunizam uma substituição quase que automática do órgão extraído. Lembro de um amigo recém-desencarnado, cita o instrutor, que assistiu à doação do seu rim, e a proporção que esse órgão era implantado, pela emoção de transmitir a saúde a alguém, formou-se o rim em seu perispírito. Formou-se somente pela emoção dele. Não foi um transplante. Foi criado pela emoção dele. De poder doar algo seu e fazer alguém feliz. O processo de formação ele não me revelou. Informação da médium. Se alguém doa um órgão seu, como é possível não haver registro disso em sua consciência? Expressando-se melhor, corrige ele, o registro é feito, mas sem a dramaticidade dos que ignoram o processo de doação. Existem a naturalidade, a tranquilidade, a certeza íntima de que ninguém é prejudicado por executar um ato de amor, de que Deus tem suas maneiras de repor o que falta aos justos. Isso gera no cérebro do corpo mental a despreocupação quanto à reposição do órgão, posto que a emoção de gerar alegria em alguém supera e domina qualquer expectativa de perda. Será que poderemos ter em futuro próximo transplante de cérebros aqui na Terra? Ainda não existe condições de se conseguir um cérebro vivo para ser transplantado. O momento da retirada deve ser minutos ou segundos antes do desencarne. Isso seria eutanásia. A ciência ainda não evoluiu o suficiente para conseguir tal maravilha. Capítulo 49. Patogenia perispiritual. Mas se há males nesta vida, de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também os acidentes que nenhuma previdência pode evitar, os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 5, item 6. Patogenia perispiritual. No presente estágio acadêmico terrestre, podemos generalizar a medicina como carente de enfermagem, tomando como base para seus conceitos patogenéticos o microbismo e as pesquisas laboratoriais, o que, a bem da verdade, fornecem subsídios para um diagnóstico. Neles se fecham impondo-lhes a gênese de todo o mal, quando a atitude correta seria buscar a causa profunda, a que se esconde além da matéria transitória. A instalação da doença no corpo físico deve-se à vulnerabilidade perispiritual do indivíduo como causa primária, o que possibilita a instalação virótica ou bacteriológica como variável secundária. Como curar o homem, cujo físico ressente do acúmulo de substâncias tóxicas, que atingindo um limite insuportável, reage com a desarmonia, que é a doença, grito de alerta em última instância.
Não são os vírus que determinam as doenças. Existem pessoas portadoras de vírus de doenças graves, que nunca se manifestam em pústulas no corpo. Não são as bactérias. Muitas pessoas ao contato com elas adquirem imunidades, observando-se o efeito oposto ao esperado, substituindo a virulência pela resistência. O que faculta a instalação definitiva da doença é a queda do tônus vital no organismo ou em um órgão em particular. E a gênese da patogenia é quase sempre o perispírito, pelo adensamento fluídico pernicioso a que se condena o espírito pelo seu desregramento. Vírus e bactérias são fatores concorrentes. O afastamento das leis divinas constituem os fatores determinantes. O perispírito do homem animalizado, cujo teor dos pensamentos se caracteriza pelo egoísmo, ódio, sensualidades similares, torna-se impregnado de fluidos densos, cuja fuligem tóxica, aderente e nociva, superpõe-se em camadas, a exigir drenagem para clarificar-se. Quando esse fluido petrificado através dos séculos é atraído pelo magnetismo natural do corpo físico, que funciona qual esponja absorvente ou redutor de densidade, afeta o tônus vital da célula, trazendo como consequência imediata a redução nas funções de captação do fluido vital, do teor de oxigênio, forçando a sobrecarga de carbono, com efeito lesivo para o seu núcleo. Sobressai-se o processo cancerígeno, no ponto mais frágil ou vulnerável do organismo. Movidas pelo instinto de conservação, essas células deficitárias multiplicam-se desarmoniosamente, na ânsia de reter o oxigênio escasso. Obedecem à mesma lei da multiplicação de massas, quando o indivíduo passa a habitar grandes altitudes, onde o oxigênio é deficiente. Viver é preciso. Essas células invadem o organismo instalando caos orgânico, mas também liberando do perispírito piche, produto mórbido das más paixões. Exasperam-se os cientistas nas prováveis explicações para esse quadro. Vasculham, das radiações ionizantes até as alterações enzimáticas, que atuam contrariamente à economia celular. Mas, a terapia acadêmica surte efeito apenas, nos casos onde a toxidez perispiritual se esgotava, sendo os demais casos solapados pela morte ceifadora. A depender da resignação do espírito, que por sua vez reflete perispiritualmente as suas novas e melhores condições, se as conquistou, segue-se a modelagem com o seu auxílio mental, ou sem ele, ocasião em que os técnicos, empregando a divina terapia da reconstrução de órgãos, procuram auxiliá-lo no difícil recomeço da paz orgânica. Que se adentre na pesquisa medicina, mas, observando o homem em sua plenitude, como ser imortal, enquadrado no pensamento evangélico que prescreve as boas obras como fatores determinantes para a saúde do espírito. Esse determinismo é flexível em alguns pontos, pois ajusta-se à vontade do espírito, de vez que ele, reconhecendo-se devedor, pode a qualquer instante do hoje, iniciar o resgate da dívida, desobstruindo o futuro da parcela de determinismo que o aguarda. A doença, pois, não é um castigo de Deus, que não chegaria à mesquinhez de anotar crimes para depois puni-los com a desgraça. Ventura os sofrimentos são criados por nós e para nós, sendo outras variáveis filosóficas a respeito do destino humano, meramente especulativas e vazias de bom senso. Busque-se pois a patogenia onde ela se encontra, ou seja no perispírito, lá impressa pelos desmandos do espírito. Difunda-se a profilaxia onde ela é mais eficiente, no pensar e no agir de cada um. Instale-se a terapia, obedecendo à triplicidade do homem, espírito, perispírito, corpo e físico, para que o reinado dos paliativos não se perpetue sobre a terra. Lembremos nossos antepassados, quando afirmavam que um corpo são é produto de uma mente sã, e Jesus aconselhando ao doente curado, vai e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Com esse conselho, Jesus demonstrou a teoria comprovada em nossa pele,
que a doença é apenas a prática do pecado, erros, cometido por nós, contra nós ou nossos semelhantes. Em razão do exposto, concluímos isto: nas ruas, entre outras variáveis de desequilíbrios, podemos observar o mendigo que nos estende as mãos, que poderá ter sido o avarento, o deficiente mental, o ex-viciado em drogas, o canceroso, o ex-suicida, os oligofrênicos, as inteligências pervertidas, o cardiopata, aquele que perfurou o coração do seu litigiante, etc. Não nos preocupemos em rebuscar-lhes as lembranças, nem colocar-lhes ácidos nas chagas do refazimento. É o cumprimento da lei que se opera, o que não nos impede de oferecer-lhes o medicamento do trabalho e da oração, na certeza que Jesus, o médico divino, vela por todos nós enfermos. Para o estudo das doenças a nível perispiritual, os espíritos vieram ao encontro dos nossos anseios, resultando nos apontamentos adiante relacionados. Primeira visita. Observo um espírito que ingressou no recinto agora, e que se dirige em minha direção. Ele tem um roupão branco e é um pouco calvo, aparentando talvez 50 anos. Ele pede que eu fique de frente para o meu corpo, pois dele eu saí de costas. Estou me vendo de frente. Minha roupa não é idêntica à do meu corpo. Uso o mesmo roupão que ele. Do umbigo vejo sair um cordão bem fino. Se você tocar nele, sente a repercussão no físico. Nosso amigo está pedindo exatamente que eu faça isso. Tremor no médium. Voltei, logo que toquei o fio. Não estou mais desdobrada. Voltei independente da minha vontade, assim que o toquei. Novamente saí do corpo. O fio não é uma coisa compacta, parece formado por delicadíssimos filetes prateados. O instrutor está pegando em minha mão. Encontrou-me a uns 20 centímetros afastada do corpo. Observo que estacionado aqui existe um veículo. Que aparência tem esse veículo? É como uma Kombi. Apresenta o seu tamanho, mas não tem pneus. Ele me adverte que devo entrar no veículo para uma visita a uma colônia, onde se processam os mapas genéticos para os espíritos que precisam encarnar. O carro não tem portas fechadas, as janelas são abertas à semelhança dos helicópteros. Ele está estacionado à altura da escada. Você já se encontra no veículo? Sim. Mas ele afirma que precisamos descer, pois já chegamos. Não acredito, segundo ele, nos deslocamos em fração de segundos. Eu entrei no carro e num piscar de olhos cheguei aqui. Que coisa mais louca! Você já se encontra na colônia. Estou em lugar verdejante. O carro está a meio metro do chão. O instrutor está me explicando que para eles a contagem do tempo é diferente. Não se processa como nós o aferimos. A rapidez foi tão grande que não pude perceber nenhum detalhe da viagem. Posso afirmar, e ele confirma, que viajamos rápido como pensamento. Que tipo de energia move esse veículo? Eu estou observando agora. É semelhante àqueles botes que flutuam na água, deslizando sem o auxílio de pneus, remos ou hélices. A energia que o impulsiona é retirada do Sol e armazenada, mas existe também um componente mental atuante que o direciona. Agora o carro se desloca. Engraçado, é que neste instante não existe nenhum guiador dentro dele. Sai sozinho, como se fosse orientado por controle remoto. Vamos deixar as perguntas sobre o veículo para depois. Averiguemos o objetivo da viagem. Estou entrando em uma casa, cuja arquitetura é antiga, à maneira colonial. Existem nela grandes colunas de mármore branco. O instrutor diz que tenho permissão para narrar tudo que vejo. Existem nesta casa amplos salões ocupados por mesas e pranchetas de desenho. Nestas, vejo mecanismos de regulação de espaços, bem como instrumentos para traçar retas, curvas, elipses, parábolas. O material de desenho é farto. Muitos espíritos se empenham em desenhos anatômicos. São jovens estudantes, senhores, mulheres.
Interessante. As mulheres desenham órgãos como coração, útero, ovários e órgãos reprodutores femininos. Quando elas passam o pincel, o risco parece da cor da carne, com veias e capilares, como se houvesse no papel a imagem mental do desenhista. É uma imagem já em definitivo, que quase não exige retoques. Alguns estão desenhando a musculatura. Vejo músculos cujos nomes me são passados: bíceps, tríceps, trapézio, costureiro, deltoide. Observo a musculatura da perna. Um dos desenhistas faz referências sobre o ligamento rotuliano e o tibial anterior. O desenho apresenta a musculatura com visão anterior e posterior. Ele é perfeitíssimo. São feixes de fibras que se entrecruzam e que se sobrepõem, encobertos por uma película, aponeurose, diz ele. Em outras pranchetas, os desenhos da estrutura óssea. Cada desenhista se detém em determinada parte do corpo. Neste setor da sala onde me encontro, são desenhados órgãos, músculos e ossos. Estamos indo para uma outra sala. Estou vendo um senhor idoso, que está desenhando um fígado. Neste, ele acrescenta certas fissuras. Perguntou-lhe a razão dos cortes observados, e ele responde ser aquele órgão, uma peça do mapa genético, desenhado para um reencarnante que foi alcoólatra inveterado. Será consequência que ele irá sofrer, por haver danificado a sua matriz perispiritual, adentrando o mundo dos espíritos como suicida involuntário. Estes caracteres que tracei nesta glândula, explica, representam um câncer que deverá surgir no corpo denso, que terá nessa víscera o seu ponto vulnerável, sendo inútil a tentativa de transplante neste caso. Dirijo-me para outra sala, que é separada da anterior por uma divisória de vidro. Meu traje é uma bata lilás bem clara. O amigo do veículo continua comigo. Ele é um professor. Traz aquela varinha na mão para apontar no mapa os detalhes que devo passar para você. Agora ele cumprimenta um outro senhor. Este diz que é um de seus amigos, que participou com você de alguns estudos na Universidade da Alemanha, e que continua em contato através de estudos nunca interrompidos desde então. Ele está recolhendo todos os desenhos feitos na sala onde passei, e os coloca sobre uma grande prancheta. Um dos desenhistas está fazendo a junção de todas as peças desenhadas, enfatizando os problemas futuros a elas relacionadas, ou seja, vigor ou deficiência, na futura encarnação. Todas as peças desenhadas vão para o corpo do companheiro suicida involuntário, cujo fígado observei. O coração possui a dimensão maior do que o órgão de uma pessoa normal. Os pulmões vão apresentar deficiências pelo vício do fumo. Ele nos diz que muitos órgãos vão estar comprometidos na futura encarnação, devido aos vícios e excessos do companheiro que os portarão. Interessante é que esse seu amigo, junta o papel com os desenhos anatômicos dos músculos, com o papel onde está a estrutura óssea, e é como se houvesse um acoplamento. Fica como aquele papel manteiga, onde você consegue distinguir o outro lado. O encaixe é perfeito, um é o complemento do outro. Vejo quando ele coloca o coração parecendo aderir ao mediastino. Estão formando um mapa genético. Todo o corpo humano aparece nos mínimos detalhes. Esse irmão, cujo mapa lhe retrata as condições futuras, quando completar aproximadamente 45 anos, apresentará um problema no fígado, que deverá generalizar-se em um câncer, espalhando-se por todo o organismo. Mostram-me agora um outro mapa, destinado à mesma pessoa. Este apresenta o corpo após a instalação da doença. O fígado é como uma geleia. O coração totalmente recheado, os pulmões dilacerados, o estômago se diluindo e os rins com imensa dificuldade de filtrar o sangue. Todo o sistema orgânico e glandular estão danificados. Assim serão as condições futuras do encarnante, conclui o instrutor. Todas essas informações vão ser incorporadas ao perispírito dele, e quando chegar o tempo vão rebentar. É isso mesmo.
A diferença entre os dois mapas é muito grande e notória. As informações serão esquematizadas, para que em época devida se concretizem com detalhes e minúcias planejadas, mas em verdade, já se encontravam registradas no perispírito sob a forma de fluido nocivo a exigir drenagem, o que se fará através do corpo físico. Seguimos para uma outra sala. São salas contíguas que se interligam por portas e vidros divisórios. Já não estou mais de bata lilás. Esse troca-troca de roupa por aqui me deixa intrigada. A vestimenta agora tem a cor verde bem terno, quase branco. O instrutor sorriu da minha observação sobre a roupa e está me explicando que ela obedece ao fluido predominante no ambiente. Esta sala é mais ampla que as demais. No canto, sob a forma de uma câmara de vidro, observo o irmão que se candidata ao reencarne. Esta câmara leva o perispírito a recolher-se, a diminuir. Ao lado, mas no interior da câmara, estão pregados os dois mapas em tamanho natural, em todas as formas e cores. São os mesmos mapas que observei. É como se fossem figuras em raio-x, colocadas em contraste para observação. O espírito que está dentro da câmara parece ter que assimilar aqueles desenhos. A impressão que eu tenho é que ele terá que guardar em si os desenhos Messiu contra sua vontade. Seu perispírito vai reduzir-se com todas as informações mapeadas e arquivadas em sua tessitura. Tudo que foi desenhado será considerado como informação concreta para o novo corpo. Ao ser ligado o perispírito vem um óvulo fecundado. O corpo que deverá formar-se, o fará obedecendo a tudo que foi programado. Reafirma que a matriz perispiritual se reduz, obedecendo rigidamente aos desenhos da parede. O professor fala que vamos assistir em frações de minutos, ao que ocorrerá com o corpo perispiritual desse irmão, após haver assimilado o conteúdo dos mapas. Vejo como em um desenho animado acelerado, seus órgãos mudando de forma e ajustando seus detalhes do desenho. Esse irmão ainda não passou pela redução perispiritual. Encontra-se na fase de assimilação das futuras formas. Breve, quando o óvulo amadurecer e for fecundado, ele estará pronto para ser acoplado ao útero daquela que lhe será mãe na Terra. Pode ocorrer, mas não é comum, que o espírito rejeite as novas formas para ele desenhadas. Sabe que as merece, mas não possui a força moral de aceitá-las, interferindo mentalmente. Ele, através da rejeição ao novo corpo, pode provocar um aborto natural. Nesse caso, o aborto surge porque o espírito, não perdendo totalmente a consciência para o reencarne, promove o rompimento dos laços que o prendem à mãe, aumentando seu débito para com as leis da vida. Essa vigilância da sua consciência, embora um pouco entorpecida, prende-se ao fato de não aceitar a nova forma material, tomando-se de expectativa, onde a mente não apaziguada, embora de perispírito reduzido pela câmara, consegue atuar no sentido de rejeitar a situação. Para evitar tais processos de fuga, os espíritos se veem forçados a submetê-los, quando reincidentes, às encarnações compulsórias, onde a influência mental do encarnante é neutralizada, mergulhando ele na carne para enfrentar o devido resgate. Porque, no lugar de tentar um aborto posteriormente, o espírito não se recusa a absorver esses mapas que estão na câmara. Mas isso não depende dele. Ao entrar na câmara, essa assimilação se faz à sua revelia, não podendo, ou não tendo meios de se livrar da situação. Repete o instrutor que isso independe da vontade de quem vai encarnar, pois os técnicos que estão no comando é que possuem as rédeas do processo. A assimilação do corpo saudável se faz necessária, porque ele precisa ter uma vida equilibrada, com saúde, para depois, mais tarde, manifestar a gama de anomalias ou deformidades orgânicas que lhe estão destinadas. Se houvesse apenas a infiltração do corpo doente, ele já nasceria com as citadas patologias, previstas para anos após o nascimento, e não cumpriria a existência necessária em suas peculiaridades.
São casos onde o espírito necessita de um tempo de vida saudável, para cumprir determinadas tarefas a seu favor e de outros espíritos a quem deve. Por outro lado, se houvesse apenas a infiltração do desenho do corpo sadio, ele não resgataria o seu karma. Gostaria de saber como os técnicos fazem essas deformidades ou deficiências aparecerem, mais ou menos naquela faixa de idade, como nesse companheiro aos 45 anos. Ele explica que a natureza se encarregará disso. Por exemplo, esse espírito, um dia poderá tomar o remédio com data de validade vencida e ter uma hepatite, daí desencadear um processo cancerígeno. Pode reincidir e tomar alguns goles. No mais, sua constituição genética será preparada para apresentar essas tendências, como uma bomba relógio a explodir mediante o gatilho preparado em seu perispírito. Complementa dizendo que o espermatozoide que lhe proporcionará carga genética será atraído magneticamente pelas suas condições vibratórias de devedor, não lhe sendo possível escapar a esse destino. Estamos falando de determinismo, não? Nesse caso específico, sim. Embora cada caso exija suas especificidades, débito é débito e precisa ser ressarcido. Segunda visita. Já estou desdobrado e noto que a sala aumentou muito em suas dimensões. Tem agora 8 a 10 vezes o seu tamanho. Encontro-me no início da sala, próximo à porta de entrada. No meio, onde está a mesa junto à qual meu corpo está sentado, existe uma espécie de iluminação, algo como uma flor ou uma estrela, com muitas lâmpadas, colada no teto. Esses refletores irradiam a luminosidade por toda a sala. O restante das cadeiras está arrumada como em um auditório. Na primeira fila, estão 4 entidades, sendo que 3 delas são conhecidas. Elas me convidam para juntar-me ao grupo, o que aceito. Estão me advertindo para manter a atenção máxima em uma tela muito branca, situada na parede à nossa frente. A tela está em penumbra, pois a luz do refletor não a atinge com intensidade. Ali vai passar um filme e eu tenho a missão de transmitir em detalhes para você tudo o que assistir. Mas o interessante é que o filme irá parar quando você apresentar alguma dúvida ou indagação sobre o que estiver sendo exposto. O instrutor diz que você pode sentir-se à vontade para qualquer pergunta. Nós vamos tomar conhecimento desse filme, como se o evento estivesse ocorrendo neste momento, e não como um acontecimento já transcorrido. Ele pede atenção para os detalhes. São coisas simples e não vão exigir estudo aprofundado para o entendimento. A primeira cena é de uma sala de hospital. Vejo 2 leitos. Em um deles, está um rapaz que conheci através das nossas visitas ao leprosário. Seu corpo ainda encontra-se bastante ulcerado pela hanseníase. No outro leito, um paciente com o abdômen muito alto, com poucos cabelos devido ao tratamento ao que foi submetido, cujo objetivo era impedir o avanço implacável de um câncer que o devorava. O câncer era no esôfago. Ele aparenta sentir ainda muitas dores. O instrutor faz uma pausa na fita para explicar o que vem a seguir. O que se segue é o desencarne dos 2 rapazes. Vejo 2 equipes espirituais que se dirigem para os leitos. No primeiro caso, o corpo perispiritual enfermo, pairando acima do corpo físico, a uma distância muito pequena. O perispírito aparece amarrado por muitos liames, como se fossem fitas presas aos chakras. Eles vão começar pelo anceniano. 4 técnicos iniciam a aplicação de passes enquanto um outro ajuda no desenlace das fitas. Ainda um outro procede a anotações sobre uma ficha. Esse desenlace é feito rompendo as fitas. Não, elas não são quebradas. São apenas desligadas. Isso é feito com auxílio dos passes. Todos eles emitem através de suas mentes fluidos para esse desenlace. Nenhum dos passistas toca os plexos. Apenas o companheiro que auxilia no desenlace faz movimentos em cada plexo, o que acarreta o desligamento dessas fitas. Estas vão se abrindo como um laço que se desfaz.
O desligamento teve início de baixo para cima, ou seja, inicialmente nas pernas. O rapaz que está anotando fica em posição que me permite ver o que está escrevendo. Vou passar os dados para você. Em cima está escrito: Pedro da Silva Cavalcante, 38 anos. Nascido aos 18 do mês de fevereiro. Deveria passar pela hanseníase como resgate de uma vida de muitos abusos. Mas embaixo, ele coloca assim: processo pelo qual a doença se instalou. Ao nascer, o indivíduo já trouxe consigo o germe da doença. Aos 20 anos a doença aflorou após 12 anos de incubação, contágio, leve contato com alguém portador. Agora ele escreve: operação a ser efetuada após o desencarne. Um instante. Essa ficha que você está observando é elaborada para todos os desencarnantes. Não. Só para aqueles indivíduos que necessitam de restauração de órgãos. Nas mortes naturais ela não é necessária. Voltemos ao desencarne. Por último ele deixou o plexo cardíaco, a região do coração. Estavam aguardando que eu terminasse de ler a ficha para você. Ao desligar esse último plexo, todas as feridas, manchas, chagas, estão muito evidentes no perispírito, que é colocado sobre uma maca. O perispírito agora está em observação, para que seja determinado o tipo de tratamento pelo qual passará. Voltamos para o rapaz das anotações. Existem duas pessoas a mais na cena do filme. São médicos, técnicos centímetros cirurgias dos casos em estudo. Esse anceniano vai levar muito tempo para ficar curado. Não. Ele responde que é só o tempo necessário para que ele recubra os sentidos e queira participar do seu restabelecimento. A cirurgia, voltando à observação da ficha, será recomposição de células danificadas pela doença e eliminação de fluidos ligados à sua problemática. Claro que ele tem que ajudar com a sua conscientização e boa vontade. Como será feita essa eliminação de fluidos? Através de passes dispersivos e aparelhagem específica, espécie de sugadores. Já passamos ao caso seguinte, o do moço que teve como causa de morte o câncer no esôfago. Observando-o vejo que ele padece de grande falta de ar. Do lado de sua maca encontra-se um aparelho cuja função é auxiliar a sua respiração, levando o oxigênio aos seus pulmões. Enfermeiros ministram passes inúteis saindo de suas mãos, gotas que são absorvidas pelos poros do paciente. Tal como no caso anterior, aqui também tem alguém fazendo anotações em uma ficha. Se você deseja, eu posso narrar o nome e os detalhes ligados a este caso. Se houver tempo e condições, sim. José Belarmino de Souza. Idade: 36 anos. Naturalidade: Petrolina, Pernambuco. Trouxe no perispírito os fluidos densos da doença devido ao problema kármico. Em encarnação passada envenenou-se por ingestão de ácido. Infeliz e sofrido evento que resultou em avarias e danos em todo o tubo digestivo. Ao encarnar, trouxe uma deficiência nesse aparelho, caracterizada como um estreitamento do esôfago, que com o passar do tempo, imprimiu-lhe a dificuldade de engolir. Aos 21 anos, ele teve uma espécie de engasgo com uma espinha de peixe, ferindo-lhe o esôfago. Esse fato fez com que aquela área ficasse propícia ao ataque da moléstia. Falo com o técnico que anota. Ele me diz: parece uma coisa boba, mas é a lei. O desenlace nesse caso é mais doloroso por causa da falta de ar. Quando o último plexo fica ligado, o cardíaco, ele se mostra mais agitado, gesticula bastante, diferindo do outro que foi mais calmo. Segue-se a aplicação de passes e ele dorme. Acima dele, o perispírito é retirado para ser colocado em uma maca. Observe o seu esôfago. Desde a região da glote até a traqueia, chegando ao estômago, os tecidos encontram-se escurecidos e necrosados. A cirurgia pela qual ele passará será semelhante ao caso anterior.
Vão eliminar tudo aquilo que possa estar na mente dele repercutindo prejudicialmente em seu perispírito, dificultando o restabelecimento. Será necessário dispersar, como no caso anterior, aquele mesmo fluido ao qual me reportei e repor células danificadas. Será uma substituição de células. Sim. Não será uma regeneração de tecidos, e sim uma reposição.